Vamos para a nossa live. Aguardar nossos espectadores, nossa querida Tuca, e aí a gente já começa. Né? Corporativo em Cena já tá aí, grande Zizi. Vou aproveitar. Olá, Boa tarde, meu bem. boa tarde, minha querida. Você tá boa? Eu tô ótima, e você? Graças a Deus, tudo ok. Ai, que delícia o pessoal entrando. Oi, Cacau, oi, Cat, Carol, Zizi entrou aqui. Sejam Bom bem-vindas. demais. Sejam super bem-vindas. Bom demais estar Vi- aqui, né, Angélica? Bom Muito demais. bom Coisa boa, coisa boa. iniciar esse projeto lindo aí que a gente está construindo, né? Bora, 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 bora. Oi, André, como é que vai? Seja bem-vindo, amigo. E a Lodê, tia Cris, seja Alodê, bem-vinda. que bom, que bom. Olha, Gabriel, bem-vindo, amigo. Coisa Enquanto boa. você vai dando oi, eu vou convidando umas pessoas aqui, tu. Perfeito, Mandando uns perfeito, directs perfeito. aqui. Antes eu tenho que te falar que quando eu crescer eu quero ser que nem você. Olha a mulher poderosa, gente, como essa mulher Alguém é conta que a pessoa bonita. está em crise de coluna? Ninguém precisa. É isso mesmo, é isso mesmo. É aquela coisa, Ai, é a coisa do força na peruca mesmo, né? É é, a coisa do força na literalmente. peruca mesmo, né? Enquanto a gente tá aguardando aqui, tô dando um oizão, vocês vão ver a Tuquita aqui tirar óculos, botar óculos, tirar óculos, botar óculos, que é para enxergar a coisa do Instagram, né? A gente vai ficando cada vez mais precisando de óculos na vida. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. E hoje É, estamos aqui, né, Angélica, para falar desse sonho nosso. Que delícia, né? Que delícia esse sonho nosso surgido lá atrás. A gente vai batendo papinho aqui enquanto as pessoas vão chegando nesses minutinhos aqui. A gente se encontrando lá no Igualando, cada uma com uma técnica totalmente diferente. É isso que a gente queria falar aqui para vocês, que é uma coisa muito legal. Olha só que bacana, gente, Portugal entrando. Oi, sejam Juliana, como é que bem-vindos. tá? Sejam bem-vindos. Boa Bonjour. noite, né? Boa noite aí em Portugal. Obrigada por estar aqui, Ju. Obrigada mesmo, obrigada. E é como estava falando, né? A gente se encontrou lá com duas técnicas totalmente diferentes e que normalmente não daria certo de jeito nenhum, né? A gente está junto e a nossa química foi tão boa, gente. A minha química com a da Angélica foi tão boa, deu resultados tão legais que a gente resolveu prolongar isso para um trabalho, né? Para É, um filhote nosso que está nascendo agora, né, Angélica? isso, porque a nossa, como a nossa atuação é uma atuação muito ampla, né? A minha e a da Tuca, e Sim, muita gente conhece a gente no mundo de produção cultural. A gente exato. também atua e tem todas as expertise para o mundo corporativo, né? Porque o mundo corporativo é uma coisa menos visível, porque, diferente da produção cultural, tem uma mídia maior, a gente está mais no front, né, da produção. Sim, sim, sim. Então, é muito legal porque as pessoas vão conhecer justamente esse nosso outro lado, né, Tuca? Esse Graças a Deus já nosso. conhecem muito a gente na produção e vão Na conhecer agora a gente nesse outro produção, lado. quando eu me viro para cantar um pouquinho, quando a gente sai aí para Ó, brilhar, São para Paulo cantar um aí, Tuca, pouquinho. Tomate, Olá, Tomate! grande Tudo parceiro de São bom? Paulo, iluminador incrível, Tuca. De teatro, Coisa então, boa, coisa boa. Prazer, prazer enorme na minha terra aí, né? Eu tenho duas terras, assim, que eu abraço muito de coração. São Paulo, que eu nasci, e Brasília, que me abrigou de uma maneira linda, né, amiga? E só para falar para vocês, enquanto o pessoal está aqui terminando, que a gente já vai começar o bate-bola para não perder muito tempo, né? Que o que a gente quer mesmo é entregar conteúdo. Gente, Abu Dhabi!
Angélica, Emirados Árabes entrando, a Luciana de Oliveira, de Abu Dhabi. Seja bem-vinda, Que delícia, Luciana. que delícia. Grande Vera Verônica, obrigada por estar aqui, meu amor. Essa mulher é maravilhosa, né? Não é que é sua irmã, não. É. Mas, ô, mulher maravilhosa, Vera, né? E Luciana, gente, Luciana, ela cuida de comércio internacional lá nos Emirados Árabes para empreendedoras brasileiras. Olha que legal. Vamos para lá também, Tuca. Bora! A gente vai com o maior prazer. Então, e o diferencial que eu estava falando para vocês, gente, que a gente está trazendo esse corporativo, ela é uma empresa, sim, que vai trazer cursos, vai trazer palestras, tudo agora de forma online, é claro, né? Até que a gente restabeleça uma nova normalidade. Mas vamos trazer cursos, palestras, workshops, debates, enfim, uma série de ações. Só que a gente tem um diferencial muito legal. Nós duas, tanto eu quanto a Angélica, trabalhamos com arte, trabalhamos com cultura. Temos isso também na nossa veia e trabalhamos com o corporativo. Então, a gente vai juntar os dois. Ou seja, o corporativo em cena é nada mais, nada menos do que a junção, né, da linha da técnica do coach e da mentoria e do corporativo com a cultura. Junta tudo isso aí, pegou, gente, uma coisa muito legal. Então, eu espero que vocês curtam muito hoje a live, eu espero que a Angélica manda muito, ela sabe muito, eu aprendo muito com essa mulher, é uma delícia. Então, oi, Ian, tudo bom? Boa tarde, tudo jóia, minha querida? Aí, a gente vai, minha querida, né? Eu tô de óculos. É, Alana. Tá difícil. Ah, Alanis, oi, Alanis, tudo bom, meu amor? Então, para a gente poder trazer um diferencial para o mercado, é um projeto que tem um olhar feminino, é um projeto que tem um olhar voltado também para todas as áreas corporativas, né, Angélica? Isso. E hoje a gente está aqui falando de home office porque foi uma demanda tua e minha, né, Angélica, nas assessorias que a gente traz. Oi, Isabela, gente, a melhor fotógrafa de Brasília, tá? Uma mulher maravilhosa que, inclusive, está nos cursos, tá? Está na linha de cursos aqui do Corporativo em Cena. Vocês aguardem que vai vir uma surpresa muito legal. Vem coisa muito boa aí. Bora. E a grande questão do corporativo em cena, gente, é que por mais que a palavra inicial seja corporativo, nós vamos trabalhar tanto a parte empresarial, tanto a parte do corporativo empresarial, como a parte do empreendedorismo, né? Como a parte do indivíduo, porque isso é muito importante, né? A gente pode estar dentro da empresa de alguém ou dentro da nossa empresa, a gente tem sempre que estar em crescimento, a gente tem sempre que empreender, a gente tem sempre que se melhorar, né, para a nossa área, e essa junção, essa união nossa, ela vem justamente desse desejo e dessa ânsia de cada dia mais a gente ter mais profissionais qualificados, cada dia mais a sociedade ter mais consciência de que nós, mulheres, estamos em todos os lugares e que nós podemos exercer qualquer tipo de cargo, né? Principalmente os cargos de diretoria e de gestão, né? Sim. Então, essa união é para cada vez mais a gente poder dar um suporte para a nossa sociedade, dar um suporte para os nossos alunos, porque eu e a Tuca, a gente tem muitos alunos aí de muitos projetos incríveis. Então, a gente vem com esse sentimento de mostrar para a sociedade o tanto de profissionais qualificados que a gente tem e, juntando as nossas técnicas, poder dar suporte emocional e suporte profissional. Perfeito. Porque a gente, né, pela nossa formação em comunicação, pelas nossas formações em inteligência emocional, em coach, nós temos a plena consciência de que sem o equilíbrio, nada acontece. Amiga, né? e principalmente agora, né?
Oi, Jaque. Seja Oi, bem-vindo, África. Coisa boa, Dan. Seja Ginga. bem-vindo. Bom Como te ver vai? Tudo aqui. bem? Coisa boa. Gente linda entrando. Como eu costumo falar, almas do bem entrando. Coisa boa É, demais. Principalmente agora, né, Angélica? Principalmente agora. Acho que a gente pode dar uma começadinha no conteúdo, sim, né? Só para que para uma observação, tá? Quem ainda não conhece ou minhas habilidades, ou o meu currículo, ou as habilidades da Angélica e o currículo dela, eu aproveito aqui para pedir para vocês seguirem aqui a página do Corporativo em Cena e vocês vão dar uma olhadinha lá. Nessa página tem as nossas fotos lá e um post com os nossos perfis, com as nossas isso. habilidades. E quem quiser alguma coisa mais completa, só pedir aqui que a gente manda inbox, com o maior prazer, tá? Olha o pessoal do Sixty Movie. Sejam bem-vindos. Um projeto muito legal. Então vamos dar uma começada, né, Angélica? Vamos dar um bate-bola para que a gente tenha cada vez aqui mais conteúdo. E como a gente estava falando, essa live surgiu da demanda, né, de pessoas que estavam tanto em minhas assessorias quanto na linha de treinamento, né, coach com a Angélica. E aí a gente falou home office e agora, não é verdade? A gente É, tá. Pandemia, ela trouxe, vamos lá, né? Na linha comportamental, a gente combinou de fazer um bate-bola como a gente fica sempre. Vocês imaginam como é eu e a Angélica conversando? Fica para mais de hora, gente. é, Mais de hora, é impressionante. Então a gente vai fazer esse bate-bola aqui. É óbvio que está todo mundo ciente que a pandemia trouxe uma situação inédita para todos nós. Nós não tínhamos na linha de comportamento uma referência a seguir. Tivemos a gripe espanhola, tivemos outros tipos de pandemia, mas não nesse tipo de tamanho, né, enormidade e consequências mortais como estamos tendo agora. Então, isso é normal, né, Angélica, que cause é. hábitos, né, mudanças de hábitos simples, hábitos que a gente tinha, né? Eu vou no supermercado, a sua amiga aqui não vai mais no supermercado, eu tenho 60 anos, faço parte do grupo de risco, né? O usar máscaras, você estar aberto agora, principalmente, né, Angélica, que o olhar está voltado para a pessoa, É. para as pessoas, né? Você agora... Oi, Zulu! Fala, amigas! Tudo bom? Olha, coisa boa! Amigo de grande data, grande data. Olha só, então, o que a pandemia está trazendo para a gente, tá? Está trazendo uma nova maneira da gente enxergar o mundo. E já respondendo aqui a Regina, sim, Isso. home office vai virar tendência. A Angélica vai falar bem melhor disso daí com vocês, tá? Ele vai virar tendência, gente. Já está virando tendência, né? Ele já ele principalmente, no Brasil, já tem mais ou menos mais de 5 anos que ele já se tornou uma tendência quando a nossa economia ela teve uma queda muito grande e a gente teve um alto índice de desemprego. E a partir desse alto índice de desemprego, muita gente teve que abrir o próprio negócio, muita gente teve que entender as suas expertises de prestação de serviço, né? E como nós sabemos, antes de pandemia ou com a pandemia, o custo de um escritório, ele é muito alto. Né? Muito alto. O custo fixo de se ter um escritório, ele é muito alto. Então, já tem mais de 5 anos que o home office, ele vem abrindo cada vez mais portas e mostrando para a sociedade que necessariamente o profissional ele não precisa estar alocado em algum lugar, que é mais ou menos no mesmo período que a gente teve o boom do cowork, né? Verdade. Que é muito essa questão do que é uma das coisas que eu e a Tuca a gente conversa muito, que são um dos princípios do coach e que eu carrego em tudo que eu faço, né? Diante de todas de todas as minhas habilidades, o coach ele transita em todas as áreas em que eu trabalho. Então, no coach, a gente tem um princípio que é do autoconhecimento.
Sim. A partir do momento que a gente se conhece, a gente conhece os nossos hábitos, a gente conhece as nossas necessidades, as nossas crenças e os nossos costumes, a gente consegue exercer melhor uma profissão, a gente consegue ser um ser humano melhor. Então, nessa questão do home office, o cowork ele surgiu justamente de uma necessidade de algumas pessoas que não conseguiam ter a produtividade e o equilíbrio necessário dentro de casa. Né? Verdade, verdade. E aí, verdade. com a vinda da pandemia, aí literalmente todo mundo está tendo que fazer os testes necessários, entender qual a forma que consegue se trabalhar, né, em home office, como que consegue se organizar, e é justamente sobre isso que a gente vai bater esse papo agora. E aí, Angélica, você falando da coisa do autoconhecimento, né, que vem muito na linha do coaching e vem muito na linha da assessoria e da mentoria. No meu caso, por exemplo, né, o autoconhecimento, a inteligência emocional e uma série de outras habilidades para a comunicação, porque uma grande ferramenta do home office, é você saber se comunicar com o seu cliente de uma maneira bacana, perfeita, né? De uma maneira bacana, perfeita. Então, assim, a importância da coisa do autoconhecimento é maravilhoso, é maravilhoso. Agora, me diz uma coisa, Angélica, olha, a gente tem conciliar trabalho, casa, família, criança, cachorro, papagaio. Como é que a gente faz isso? Me fala um pouquinho, primeiro você, de planejamento. E um beijo para todos que estão entrando aqui. Um beijão, obrigada. A Isa colocou aí que a fotografia é uma grande ferramenta do autoconhecimento. Isso é primordial, né? Isso é primordial. Com a era... Como você se enxerga, né? A fotografia faz a gente se enxergar também. Então, e eu acho que foi... legal. E acho que foi por isso que a gente teve esse grande boom aí nas redes sociais, das selfies, né? Porque foi o momento em que as pessoas conseguiram enxergar na fotografia ali como elas estavam sendo vistas. Então, a fotografia é, sim, uma ferramenta primordial e que a gente pode utilizar ela em todos os âmbitos corporativos, né? Olha meu beijo. E quando a gente fala do planejamento... eu gosto muito de deixar claro o que é o planejamento, porque muita gente ainda tem muita dúvida, né? A gente, nessa era louca aí, que a gente tem que gerar resultado, e tudo é para ontem, muitas empresas, muitas pessoas vêm deixando de planejar, né, as suas ações. E o planejamento, ele consiste no ato justamente de antecipar questões, justamente no antecipar ações, desenvolvimentos. Então, o planejamento, ele vem como uma ferramenta fundamental da gente enxergar aquele cenário, enxergar aquela situação e poder prever e poder gerar atitudes para que se tenha mais efetividade e mais qualidade. Então, no home office... Gerar proatividade, é isso, gerar proatividade e qualidade, Tuca, porque o planejamento, com ele a gente consegue prever, exemplo, nós mulheres, homens, né, famílias, nós estamos falando de home office, nós estamos falando que a gente vai trazer para o nosso ambiente familiar o nosso ambiente profissional. Isso. Nós temos várias personas, nós temos várias identidades dentro de uma, né? Porque temos que ter, porque no trabalho nós temos atitudes que dentro de casa elas são modificadas dentro de uma base ali de conceitos, mas ela é modificada porque você está falando com outras pessoas, você está falando com pessoas que você tem uma outra relação emocional. Sim. Então, quando a gente fala de home office, a gente está pegando uma parte da nossa vida que necessariamente nossa família, nossos amigos que moram com a gente, nossos parentes, nossos parceiros e parceiras, eles não têm esse costume, né? Eles não estão acostumados a lidar com a gente nesse ambiente. Então, é muito importante esse planejamento, por quê? Porque a gente mexe em toda a estrutura, em toda a cadeia de produção dessa família. Sim.
né? Sim, Então, e geralmente tem estruturas que mais de uma pessoa dentro dessa casa vai precisar trabalhar em home office. A gente tem a questão dos filhos, né? Como que uma criança... Eu sou uma mulher que eu tenho 3 filhos. Nesse momento, eu tô com 2 filhos na televisão, assistindo o desenho que eles gostam. Antes de começar a nossa live, eu expliquei para eles que a mamãe ia fazer uma live de trabalho, que eu precisava do silêncio deles, que o local que eu tô, que é a minha sala de jantar, que é o meu escritório, que se eles precisassem ir ao banheiro, era o momento. Se eles precisassem pegar água, alguma coisa para comer, era o momento para eles deixarem na sala, justamente para respeitar esse momento de trabalho. Mas como eu lido com crianças, uma de 10 e uma de 7 anos, eu preciso explicar para eles a importância do papel deles dentro do meu trabalho. Aí deixa eu Porque... fazer um adendo. Deixa, fala. Um adendo, amiga, que é uma coisa muito importante. Romilda, seja bem-vinda. Romilda me conhece desde pequenininha. Amiga, cliente da minha mãe. Que delícia, que delícia, que delícia. A gente tem aqui mulheres, homens, amigos, família, né? Aqui tá muito gostoso, tá muito gostoso. Então, fazendo um adendo numa coisa que você falou, que já vem para a minha área, que é comportamento e comunicação, é muito importante, gente, é muito importante comunicar o óbvio. Eu sempre falo isso para as pessoas que a gente está batendo papo, ou nas palestras, ou em tudo quanto é lugar que a gente está falando sobre comunicação. Às vezes a gente acha que o óbvio não deve ser comunicado, né, Angélica? Então, para a gente poder fazer com que a criança, ou o adolescente, ou o nosso parceiro, ou a nossa parceira, entenda que aqueles momentos que a gente tem de trabalho são importantes para nós e para a família, é comunicar o óbvio de maneira muito simples, né? Olha, eu vou trabalhar agora, isso é muito importante, o silêncio de vocês vai ajudar muito. Vamos fazer um jogo, vamos colocar alguma coisa bacana para você fazer, para que, por exemplo, principalmente as crianças se sintam parte disso. A criança, quando ela entende a coisa que está por trás, né, Angélica? Ela entende o sentido da coisa, ela vai concordar completamente, entendeu? E ela entende... vai adorar a mãe estar falando isso. E ela entende justamente esse processo que a gente passa diário, né? Porque assim, quando a gente... Essa questão do planejamento, quando a gente tá dentro da nossa casa, a gente tem a função de mãe, de esposa, de filha, de amiga, né? A gente tem os nossos animais, a gente tem as nossas tarefas diárias do dia a dia, a gente tem a alimentação, né? Porque quando a gente está no escritório, ou a gente leva a nossa marmita, porque graças a Deus isso é moda, né? Há uns anos atrás não era, e hoje é maravilhoso. Tinha época que eu levava e todo mundo me achava, olhava com o olho torto, assim. Nossa, nem fala. Então hoje é chique, é fitness, a gente levar a nossa marmita. Então, a gente ainda tem, quando a gente está dentro de casa, a gente ainda tem a questão de que a gente tem que ter os momentos para produzir essa alimentação. Né? E a gente precisa ter esse momento com a nossa família, porque a gente também não tem no dia a dia, porque a gente está o dia inteiro na rua. Então, a gente tem a questão do planejamento familiar, né? A gente tem a questão do nosso planejamento de higienização do nosso lar, que casa é todo dia. Aqui a gente não tem aquelas pessoas maravilhosas e primordiais na nossa vida dos serviços gerais de um escritório, da nossa empresa. Né? A gente não tem esses colaboradores que nos dão esse suporte, e ainda mais agora na pandemia, que quem tinha algum auxiliar de serviços gerais, eu espero que todos tenham dispensado, né? Então, a gente também está tendo que executar isso. Seja bem-vindo, Orlando. Olha o nosso Nordeste aí com a gente. Ive, seja bem-vindo. Então, a gente precisa planejar muito bem como que a gente vai fazer a divisão dessas tarefas.
né? Então você está falando, Angélica, só para eu entender, você está falando que o planejamento ele se divide em várias linhas, é isso, né? Várias linhas. Você vai planejar o horário que você vai estar dispensando para, sei lá, para alimentação, para higienização, e aí vai sentar, vai conversar com seus filhos, vai falar, ó, esse horário é para isso, esse horário é para aquilo, vou ficar com vocês pra caramba nesse horário e tal, e tal, e tal. Oi, Tawane, tudo bom? E agora, desta hora para esta hora, vamos lá, das 5 às 6, das 3 às 4, das 8 às 10, enfim, o horário que for, eu estarei trabalhando. Então, eu vou precisar da... Entendi. Okay. Porque quando a gente está fora do home office, a gente tem isso muito bem definido. Que é o que todo mundo tem que ter a consciência. A gente não está inventando a roda, vocês não precisam inventar a roda, tá? Eu falo muito isso. Eu falo muito isso da gente não ter que inventar a roda, inventar coisas que elas já existem, que alguém já está executando. Então, quando a gente não está no home office, a gente tem esse planejamento muito definido. Porque, exemplo, se você trabalha às 8 e você precisa fazer uma atividade física pela manhã, você malha às 6 horas da manhã, toma banho na academia, vai para o trabalho, você tira o seu horário de almoço, 1 hora, 2 horas, você retorna ao trabalho, você tem um horário de lanche, retorna ao trabalho e aí você retorna para sua casa e você tem o seu momento com família, com amigos, com parceiros. Então, é muito importante ter esse cuidado no home office, porque senão a gente faz uma sobrecarga de trabalho, né? E necessariamente a sobrecarga não significa que a gente vai ter 100% de produtividade, que é justamente o contrário, né? Olha, isso foi uma pergunta que a Natália Botelho, daqui de Brasília, já vou aproveitar, já vou inserir. Já vamos respondendo aí. Ela já mandou antes pra gente, ela falou que, e aí eu vou colocar também a da Juliana Cabral aqui, que ela fez 2 pontos muito legais, tanto a Natália quanto a Juliana. A Natália, eu lembro que ela falou para mim pelo WhatsApp, que ela adora, ela está super, assim, se acostumando, bacana com o home office, só que ela tem a neura da produtividade, ou seja, ela fica até 10, meia-noite... Porque ela é produtora, amiga, a Natália é produtora, sei, então... Né, a gente mas assim, fica... Pensando nisso, vamos deixar de lado a coisa do produtora e a coisa do home office. É claro que produtor louco como a gente vara madrugada, porque as nossas produções varam madrugada, né? Varam madrugada. Mas no caso de uma mulher com o home office, digamos que ela está fazendo uma coisa diferente da produção e ela tem que entregar essa demanda, né? Então, isso é uma coisa muito séria. Entrar na crise de que você falou, a crise do que eu não tenho produtividade, entrar num fluxo de ansiedade, entrar num fluxo de nervosismo, e aí vai mexer, a gente já vai falar das emoções básicas, aí vai mexer com essas emoções básicas e aí pronto. Aí acaba desandando. Respondendo a Natália, que você vai poder responder ainda mais, a gente entra na parte de comunicação. Por quê? Com certeza, essa nossa produtividade, a gente precisa entregar algo para alguém. Né? Ou é para você mesmo, né? Se você tem o seu negócio, ou para um projeto, ou para uma empresa, ou para um outro parceiro de trabalho. Então, é muito importante a gente definir metas atingíveis, justamente dentro desse planejamento familiar. Realizáveis, né? Porque não adianta. Vai baixar um pouquinho o nível dessas metas, não é? Justamente. Vai baixar um pouquinho. Vai, por quê? Porque você absorve. Ela agora ela tem várias demandas que ou ela executava no final de semana ou ela executava só no período da noite, porque ela estava na rua em produção, aí à noite ela parava totalmente, ia fazer isso ou no final de semana. Agora não. Quando a gente está dentro de casa, a gente não consegue não realizar certas funções.
né? Até por uma questão de indivíduo, que a gente acha que isso é um absurdo. Eu estou dentro de casa, como que eu não vou lavar a louça do almoço? Como que eu não vou auxiliar no dever de casa? Né? Como eu não posso parar e falar com meu parceiro ou minha parceira algo que ela precisa falar comigo naquele momento? Então, a nossa produtividade no home office ela é totalmente diferente de um ambiente de escritório, de um ambiente de coworking. Então, a gente precisa ter essa consciência. Lembra que a gente falou de autoconhecimento? Então, o autoconhecimento é também ter essa consciência, né, de que no home office a nossa produtividade ela é totalmente diferente. E respondendo já a outra pergunta, quando a gente tem filho, mais ainda. Nenenzinho, né? De colo, né? Neném de colo, mais ainda. Ele tem uma necessidade, uma demanda que, diferente dos meus de 10 e 7 anos, que eu posso explicar, gerar uma demanda para eles de brincadeira, interatividade, estudo, o neném não. Você tem que atender ele naquele momento. Então, para não se frustrar com relação à produtividade, é muito importante definir metas e trabalhos atingíveis. Ela já está trabalhando há 1, 2, 30 dias no home office. Então, ela sabe que ela consegue ficar 1 hora direto, meia hora direto, 2 horas direto. Se ela já tem essa consciência do tempo e que ela consegue exercer ali o trabalho dela em uma frequência, é nele que ela tem que se focar. Então, se eu consigo trabalhar 1 hora direto, quais são as atividades que eu consigo executar nessa 1 hora direto? Eu preciso de pausas, né? Aí vem o planejamento. Aí vem o planejamento. Aí vem o planejamento e isso é muito importante. E esta tarefa. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em casa, enquanto você vê essa aqui dele que está falando se somar talvez 3 horas no total, que está falando que o tempo, né, que voltava, que gastava no trânsito de ida e volta, né, é verdade. É verdade, é verdade. Como administrar o tempo ganho? Já você falou isso, Angélica. Aí é uma coisa, assim, por exemplo, aqui em casa. Há um bom tempo, há uns 5 anos ou mais, que a gente abdicou de ter escritório, abdicou de tudo e somos 3 pessoas trabalhando em home office aqui, tá? Então eu estou na live aqui agora, cada pessoa está num outro determinado local com o seu fone de ouvido e está ali também, está na live nossa, executando, né, claro, mas também está executando o trabalho de outra maneira. Ou seja, saber administrar principalmente com calma. Aí eu vou entrar um pouquinho rapidinho aqui nas emoções, gente. Quando a gente fala calma, é que a gente vai entender em certa hora se a gente está com um grau de ansiedade ou não, tá? Esse grau de ansiedade, a ansiedade é um misto de medo, tristeza e raiva, que são 3 emoções básicas que a gente tem. E fortes, né? Reconhecer, e fortes, principalmente agora. Quem não está com medo? Quem não está com tristeza por tudo que está acontecendo? E quem não está principalmente com raiva, né? Do momento e do Brasil, enfim, do que seja, né? Indignado, ok? Reconhecer isso é a primeira ferramenta para o autoconhecimento, Angélica. Ok, estou com raiva, estou com medo, estou com ansiedade, vou respirar fundo e quando eu for fazer o meu planejamento, eu vou fazer agora ele com calma, com metas realizáveis, porque aí eu não vou me frustrar. E muito menos frustrar a pessoa para quem que eu quero entregar. E a pessoa, falando já, né, aquilo, Angélica, a pessoa com quem entregar, pegando um gancho que você já vai entrar, a gente tem que comunicar isso claramente para a pessoa, né? E a pessoa tem que entender, porque o momento é outro. E se a pessoa também estiver trabalhando a inteligência emocional, estiver trabalhando toda essa linha de comportamento, como eu vejo que muita gente está, graças a Deus, Angélica, muita gente está já começando a entender esse novo normal, né? Essa nova linha de comportamento, a pessoa também, ou o gestor, ou o cliente também entende. Isso que eu ia falar, Tuca. É muito importante o funcionário, o prestador de serviço, ele também entender que esses gestores, esses contratantes, eles também estão em um processo de adaptação, né? A gente recebeu uma pergunta
sobre as questões trabalhistas, de quantas horas a gente trabalha e etc. Ok. Né? Ok. E essa é uma pergunta que cabe uma outra live, porque a gente precisa ter uma profissional de direito do trabalho para responder essas questões de hora trabalhada, de se a gente pode ser chamada toda hora. Nós duas temos o conhecimento, mas não temos a propriedade de leis para responder isso. Mas a gente consegue responder em que sentido? Esses gestores, esses clientes, eles também estão em um processo de adaptação e de conhecimento. Então, por isso que essa comunicação é primordial. Porque, às vezes, uma questão nossa é a questão desse nosso contratante. Né? Então, ele também, às vezes, ele não sabe como cobrar a nossa produtividade, como cobrar a nossa entrega daquele material, daquele produto. Então, nós, como profissionais da área, que somos e sabemos o tempo que nós levamos para prestar qualquer tipo de serviço, seja intelectual, físico, é a hora que nós temos que expor esses pontos para o nosso contratante. Olha, né, meu gestor de RH, olha, você tem que trabalhar, você tem que me entregar tantas horas, na hora que eu te ligar, você tem que me atender. É a hora que tem que se ter essa conversa. Olha, meu gestor, a gente precisa organizar isso melhor. Vamos combinar um horário, vamos todo dia, de X horas a X horas, fazer esse trabalho. Eu vou estar online, você vai estar online, então a gente vai poder fazer essa troca. Né? Eu consigo todo dia no período X ou então no período Y, que horas que você precisa receber esse trabalho. Então, essa comunicação perguntas simples. Né? Isso, e foi justamente deixa eu achar aqui, a Nunes, né? A Nunes perguntou como administrar o tempo e quais são as sugestões, né? Sim, perfeito. A administração do tempo, é muito importante você parar. Se tem mais pessoas envolvidas na família, envolva essas pessoas, tá? Pega papel e caneta e pontua quais são as atividades que são primordiais, né? É igual quando a gente vai fazer nosso planejamento financeiro. Quais são os seus custos fixos ali? O que você tem que executar todos os dias? Você precisa executar todos os dias. Não é uma coisa que tem que acontecer. Depois que você faz essa lista do que tem que acontecer, é a hora que você vai fazer a determinação dos horários que essas coisas precisam ser feitas. Então, a lista de tarefa, ela é algo simples e é algo eficiente. Ela é uma ferramenta eficiente a gente fazer. Eu tenho o costume, eu sempre faço, no fim do meu expediente de trabalho, da minha hora de trabalho, eu já faço a minha lista do dia seguinte. Sim, okay. E como a gente está no home office, exemplo, eu faço a minha lista. Eu preciso, mesmo na pandemia, eu preciso sair para levar meu filho ao dentista, eu tenho esse horário. Eu preciso fazer o almoço, né? Eu estou fazendo alguma atividade física, X, e aí eu faço essa lista. Então, um dia antes, eu já sei qual é a carga de atividades que eu tenho no próximo dia e se eu consigo executar aquilo naquele dia ou se eu preciso remanejar aquilo. E informar para quem eu vou fazer aquela entrega esse remanejamento. Né? Porque se alguém está esperando aquela entrega, eu preciso informar e eu preciso debater com essa outra pessoa. Por que eu estou falando de envolver as pessoas que moram com você? Justamente porque é a hora que a gente precisa fazer as trocas. Isso é uma peculiaridade. Nós, mulheres, principalmente, nós temos a peculiaridade de absorver muita coisa. Verdade. Né? Então, nós, mulheres, precisamos compartilhar com as demais pessoas da família as nossas necessidades nesse home office. Então, um exemplo. Eu tenho um filho de 18 anos, o Fabiano, ele trabalha comigo, mas a parte de trabalho dele dentro do Grupo Mandala é a parte de execução, de produção. Então, nesse momento, como a gente está no home office, eu estou muito mais em planejamento. Então, qual é o auxílio que ele está me dando hoje? O dia que eu estou com a agenda muito cheia de atividades, é a hora que eu sento com ele e falo, Fabiano, eu preciso da sua ajuda, hoje eu preciso que você faça o almoço,
Hoje eu preciso que no horário de estudo dos seus irmãos, em vez de eu sentar para estudar com eles, eu preciso que você estude com eles, explico aonde a plataforma de estudo dos irmãos, o que eles estão estudando, né? Explico para eles o que ele pode fazer no outro dia. Então, é muito importante a gente fazer essa divisão dessas tarefas, né? Porque senão a gente se sobrecarrega e a gente acaba não executando tudo aquilo que a gente planejou. E aí gera o quê, Tuca? A frustração. Ansiedade, frustração, ansiedade, tudo junto, tudo junto. E deixa eu te perguntar uma coisa que foi bem lembrada aqui pela Sandra, que a gente falou, inclusive, que vai buscar, né, a pergunta dela. A gente vai trazer aqui uma advogada do trabalho para falar, mas isso é importante, veja bem. A gente está falando para dois tipos de pessoas que estão, homens e mulheres que estão no home office, vão estar numa situação inédita agora de home office. Então, tanto aquela empreendedora como nós, né, que temos as nossas empresas e que cuidamos da nossa demanda, criamos o nosso produto, cuidamos da nossa demanda, ou seja, cuidamos da linha do início até o fim. E nós temos aquelas pessoas que trabalhavam presencialmente em um lugar e agora estão atendendo em casa, ou seja, muitos escritórios já fecharam, já determinaram que não tem mais a necessidade, inclusive Google, né? Enfim, empresas grandes principalmente detectaram que se eles fazem de uma maneira correta, o trabalho é feito de uma maneira bacana, legal, a comunicação é bem feita, o rendimento da pessoa, né, a produtividade da pessoa, ela não vem tanto na quantidade que ela tinha que entregar lá naquele momento presencialmente, mas em qualidade, Isso. Então, vamos pensar assim, tem uma coisa que isso também me preocupou. Eu vi várias matérias, Angélica, várias matérias de meninas e até homens também, moças e homens, falando sobre os seus gestores, ou o patrão, entre aspas, ou o gestor, ou uma linha, ou gerente, alguém que está um pouquinho superior, que comanda, né, aquela linha de produtividade da pessoa, que comanda o trabalho da pessoa, não ter essa inteligência emocional. Então, partir com aquela coisa de mandar mensagem no WhatsApp às 10 horas da noite, achando que até meia-noite a pessoa vai responder, né? Demandando até meia-noite. Como se o chefe trabalhasse realmente até meia-noite. Então, se ele não faz isso para ele, se tem algum gestor aqui vendo isso, alguma pessoa que está na outra linha, tendo que atender várias pessoas em home office, é bom entender isso. Você não pode comunicar e demandar uma coisa para uma pessoa que você não tem condição de cumprir também. Justamente. Não é verdade? Cuidado com a arbitrariedade, cuidado. Então, tem muitas assim colocando, né? As mensagens falando de assédio, as mensagens falando de uma coisa muito, muito triste, que aí é uma quebra no comportamento que é muito ruim, que quando a pessoa dá bronca, né, dá bronca no webinário inteiro, está numa reunião com todo mundo online, aí em vez de ele falar em particular depois com a pessoa, o gestor ou a gestora fala em público e dá uma bronca, e lembrando que quando a gente está recebendo uma bronca lá no ambiente de trabalho, a emoção atingida é uma. Quando a gente está recebendo uma bronca num webinário onde você está na sua casa e todo mundo está vendo a sua casa, é outra dimensão. É outra dimensão. Então, cria muito mais raiva, muito mais impulsividade, muito mais tristeza, enfim. Isso é muito importante perceber nessa linha de comunicação e comportamento, gente. É importantíssimo. Principalmente, por exemplo, se você é uma pessoa que tem clientes. Vamos lá, né, Angélica? Na linha de comunicação. Se eu vou atrasar essa encomenda para minha cliente, dá uma faladinha, né? Olha, querida Tuca, eu vou atrasar um pouquinho essa encomenda que você me fez aqui, porque a coisa tá brava aqui. Eu estou atrapalhada um pouquinho, mas olha, você me dá mais 2 dias que eu entrego? Pode ser?
Entendeu? É simples. Hoje em dia a comunicação saiu daquela coisa formal do trabalho e ela está cada vez mais informal. Não quer dizer que ela perca a qualidade, tá? É importante, gente, falar isso. E quando a gente fala de equipe, até pediram dica aqui, né, dessa questão de como se comunicar com a equipe e tudo. Quando a gente fala dessa lista de tarefas, eu não sei se todos vocês conhecem o Trello, mas tem várias outras ferramentas, tá? Eu falo do Trello porque o Trello, ele é simples e ele tem a parte gratuita. Então, o Trello é uma tela nossa do computador em que a gente consegue colocar como post-its coisas a fazer com data de entrega, você consegue linkar a pessoa que tem que executar aquele trabalho com você. Então, exemplo, se eu tenho um trabalho para executar, que a Tamires também, ela está comigo nesse trabalho, eu espelho para ela essa tarefa para que a gente possa executar junto. Então, hoje a gente tem vários aplicativos e ferramentas que a gente consegue fazer a gestão dessas listas de tarefa com equipe. E a gente tem os nossos métodos tradicionais de agenda, de caderno, que funciona muito, para mim também funciona, para muitas pessoas funcionam, então isso é importante. A Ingrid, ela me mandou uma pergunta. Diga. Quantas horas eu devo trabalhar home office por dia? Existe um tempo específico ou o que eu achar que eu consigo produzir? Aí a gente tem que entender qual é a nossa linha de trabalho. Se eu sou dona da minha empresa, se eu sou a minha líder, eu tenho como que eu posso dizer? Essa flexibilidade de entender a minha produção, né? De entender quanto tempo eu consigo produzir mais, qual o horário que eu consigo produzir melhor. Quando a gente está numa empresa, aí a gente precisa ter esse alinhamento junto com as lideranças e com o tipo de trabalho que você executa. Porque é o que a Tuca falou. Se eu trabalho com um call center, o meu atendimento ele tem um horário. O meu cliente ele sabe o horário que esse atendimento vai acontecer. Então eu preciso ter uma organização e um planejamento dentro desse horário, né? Eu tenho um outro amigo que ele é advogado e ele trabalha num sindicato. E nesse sindicato tem um horário de trabalho. Então, hoje, eles estão trabalhando home office de 8 ao meio-dia, que é o horário que ele bate o ponto, e depois de 2 às 18 horas. Porque no caso dele tem uma determinação de entrega ali, já se planejando. Então, ele continua com a mesma rotina que ele tinha se ele tinha que sair. Ele continua acordando às 5 horas da manhã para ir como se ele fosse para academia, ele faz as atividades físicas dele, depois ele toma banho, se alimenta e trabalha. Então, a rotina dele, ele vem mantendo, mesmo no home office, uma rotina como se ele saísse. E aí, respondendo aquela pergunta do África, sobre esse tempo que a gente ganha do trânsito, aí é a hora que, no caso desse meu amigo em específico, ele consegue dar atenção para as coisas, para as questões pessoais, já que ele não tem aquele trânsito. Só que tem que se ter uma organização e tem que se ter uma disciplina muito grande. Já no caso da Ingrid, que a Ingrid é produtora também, e a Ingrid hoje, ela também é artesã, então hoje ela está produzindo máscaras, fazendo várias coisas manuais. Então, a Ingrid, ela tem 3 filhos, ela precisa entender a rotina dos filhos e ela precisa entender em que horário ela gera uma maior produção. Se é no período da noite, ótimo. Se é depois que as crianças vão dormir, ótimo. Por quê? Porque ela tem essa flexibilidade no trabalho dela. Ela é a líder dela. Então, isso é muito importante. E falando já pegando esse gancho de quando nós somos os nossos líderes, o peso ainda é maior, Tuca. Uma coisa que eu venho conversando muito com os meus coaches, os meus clientes e comigo mesma, essa pandemia, ela também veio para nós que somos empreendedores e donos do nosso negócio
e é muito acelerados, porque se a gente não produzir, a gente não ganha, a gente também entender as nossas limitações. Isso é muito importante, gente. Isso é uma questão de saúde mental e física. Porque que é a mesma questão da Natália, da produtividade. A gente se cobra tanto a produzir, tanto a entregar, que a gente chega no nível de exaustão que, às vezes, se você tirar uma tarde ou um dia para sentar, assistir uma televisão com seus filhos, se permitir respeitar o seu momento, limpar a sua mente, você vai ter uma produtividade muito maior no outro dia. Muito maior depois. Né? E deixa eu só fazer um adendo aqui, que a gente vai estar caminhando aí quase para o final. Quem quiser ir colocando perguntinhas aqui, que você viu que a gente está respondendo bastante pergunta que veio para a gente, tanto no Insta quanto no WhatsApp. Então, isso eu ia até falar, Tuquinha, para todo mundo que colocou pergunta aqui para a gente... na hora que a gente salva, essas perguntas elas não vêm. Então, manda pra gente no direct, pode ser no meu Angélica Coach, pode ser no da Tuca, no corporativo, manda pra gente, porque a gente pode pegar e responder nos stories. A gente pode fazer vídeos ou colocar dados para vocês nos stories. Então, assim, manda essas perguntas pra gente no direct também, que com isso a gente pode produzir mais materiais para estar auxiliando o trabalho de todo mundo, tá bom, gente? Com certeza. @Angélica Diano Coach, esse que a gente tá, @Corporativo Ensina, dá uma força, segue lá nesse nosso projetinho, @Tuca Villa-Lobos, Tuca com K. Agora, deixa eu pegar uma carona numa coisa muito importante, olha aqui minha ansiedade, ó. Vai! Meu corpo na ansiedade aqui, ó. Uma coisa muito importante, tá? Que acho que tem a ver com aquela vontade de produzir. Às vezes a ansiedade é tanta, a coisa é tanta, Angélica, que a gente acaba, na realidade, procrastinando. Isso é uma coisa muito ruim que vai acontecer e que está acontecendo com muita gente em home office. A Angélica já vai falar, porque hoje o assunto todo é com esse conhecimento maravilhoso dela, e eu aqui aprendendo junto, vocês não fazem ideia do quanto eu aprendo com essa mulher, gente. Mas olha uma coisa muito interessante. É sério, amiga, é sério. Eu tenho vários alunos, várias alunas na assessoria de comunicação pessoal e expressividade que a gente presta, e aí eles falam assim, poxa, Tuca, eu não consegui realizar o que você falou. Eu não consegui nem realizar o trabalho, nem a meta que eu tinha que trabalhar, a coisa tá feia. E aí eu me pego 7 dias na semana fazendo nada do que eu preciso e o que eu preciso eu não faço. Gente, mais uma vez, isso é simples, tá? Nós temos 2 níveis de procrastinação. Tem aquela procrastinação leve, que é aquele negócio, né? Eu tenho aquela meta que a Angélica falou aqui agora. Eu tenho aquela meta para fazer, mas eu vou respeitar o meu momento e não vou fazer aquilo agora e vou assistir televisão. E se eu precisar no dia seguinte ficar lendo um livro, eu vou fazer também. E isso se eu for a minha líder, né? No caso de eu ser a minha líder. No caso de eu ter um gestor, ou um líder, ou um chefe, né? Explicar para ele, eu não estou legal nesse momento, me dá 2 minutinhos que eu já vou pegar e já vou fazer tudo isso, ok. E tem aquele crônico que não consegue prestar atenção em nenhuma tarefa, não consegue realizar nenhuma tarefa. E aí sim acaba prejudicando não só o ambiente de trabalho dele, acaba prejudicando a produção e principalmente a saúde, Angélica. E aí o que é a procrastinação? A procrastinação é o desequilíbrio, tá, de emoções básicas. Então, a procrastinação é uma ansiedade e uma impulsividade muito grande. Não estou com paciência, não vou fazer, vlá. Isso aqui é chato, não vou fazer, vlá. Entendeu? É tristeza, é raiva, de novo, é medo, de novo, ansiedade, de novo, e impulsividade de novo. Então, o que eu digo aqui, rapidinho, para, respira, olha para o planejamento que a Angélica ensinou a gente a fazer, né? Olha para aquilo e fala, isso aqui é a minha meta,
é o meu objetivo. E assim eu vou conseguir o meu propósito, que é maior do que o meu objetivo, que a gente vai conversar em outras lives sobre isso. E respira, conta até 10, tá? Conta até 10 e tenta voltar para o trabalho. Tenta não fazer da procrastinação a sua atitude diária, porque aí sim, né, Angélica? Aí a casa cai. Isso. Eu quero até falar duas coisinhas aqui por causa do nosso tempo. Uma, sim. Quem acha que esse tema a gente tem que continuar com ele, manda aí eu quero, escreve aí eu quero pra gente. A outra coisa é na próxima live a gente vai precisar de vocês mandando aviãozinho para todo mundo que vocês acham que o tema é importante e que pode, né, agregar, porque nós estamos aqui para isso. Né? Nós estamos aqui para agregar conhecimento, porque é o que a gente ama fazer e é o que nos faz produzir. A outra questão a procrastinação, ela também vem desse autoconhecimento. Muitas vezes a gente realiza funções e a gente não entende o real porquê dessa função, dessa atividade que a gente está fazendo. Então, assim, a gente precisa entender as demandas e necessidades, porque nós temos um sério problema quanto ser humano. Quando é para o outro, a gente entende a demanda, a gente entende o prazo de entrega e a gente entrega. Então, por que para nós, para a gente não vai realizar essa entrega? Como que a sua entrega não é primordial? Por que ela não é primordial? Então, é muito importante. A gente está vivendo esse momento de entender o nosso papel e a força do nosso papel. Sim. Né? Quando eu falo de se entender, gente, é porque como que eu, líder, eu consigo liderar uma empresa com 30, 50, 100, 200 funcionários e eu não consigo fazer uma lista de tarefa, um planejamento e liderar as pessoas que estão dentro da minha casa. Lembra que eu falei que a gente tem várias personas, mas nós temos uma essência, nós temos os nossos valores, os nossos conceitos. E eles transitam em todas essas personas. Então, sim, isso é muito importante. Na próxima live a gente vai falar sobre isso, né, Angélica? Isso. E aí, Tuca, eu acho que na próxima live a gente pode falar de comunicação e a gente também abordar mais a questão do ambiente de trabalho. Porque, assim, esse é um assunto que a gente fica aqui 3, 4 horas. Ó, até esqueci minha dor de coluna. Não tô com dor, tá vendo? É isso, gente. É isso. Então, assim, manda pra gente o eu quero, manda as perguntas pra gente no nosso direct, que a gente vai continuar respondendo. A gente vai fazer vídeos e a gente vai responder nos nossos stories e marcar vocês que fizeram essas perguntas. Então, manda pra gente, isso é muito importante, tá? Vai lá conhecer o nosso Instagram do Corporativo. Tá? Que ele vai ser o nosso veículo principal dessa comunicação, dessas ferramentas, né? Ele vai ser, a gente vai replicar nos nossos, porém lá vai ser o nosso canal de comunicação para esse formato de trabalho, para esse conteúdo. Então é muito importante vocês seguirem a gente, vocês curtirem as nossas redes, né? E como eu sei que o nosso tempo já está quase acabando, queria agradecer mais uma vez, Tuca, essa nossa parceria, que a gente já está indo para o 2º, 3º ano, né? Terceiro ano nessa parceria de palestras, de cursos, de conhecimento. Então, eu estou muito feliz com essa nossa parceria. Tem sido o meu combustível para essa epidemia. Literalmente, essa nossa parceria tem sido esse combustível, né, diante desse nosso cenário. Para mim também, com certeza. Então, ter essa oportunidade da gente poder continuar repassando o que a gente tem de conhecimento. E, quando a gente não tiver, pode ter certeza que a gente vai ler as perguntas de vocês e vai atrás. Vai buscar quem tem. A gente vai achar quem vai responder, a gente vai aprender.
Então, A gente o não é dono de corporativo... todo conhecimento, graças Não, a Deus. graças a Deus. O Corporativo em Cena ele está justamente para essa parceria, para essa transição de conhecimento e para a gente poder fazer essa troca de conhecimento. Com Então, certeza. sintam-se à vontade. Tuquinha, fala aí, Um que a gente beijo, eu está queria nos mandar. finalmente. Isso, um beijo enorme para todos vocês que estiveram aqui. Meninos, meninas, almas do bem maravilhosas. Um beijo enorme, Angélica. Vamos produzir? Vamos nos sentir bem. Se preparem, tá vindo um curso incrível aí, hein? Vai. Olha o spoiler dela. Já já a gente vai se encontrar.